E professora, lança... Oi. a gente formou, né? A gente já Uhum. até formou as pessoas que vão fazer. Aí a gente tem que gravar, tipo, pode gravar em qualquer local, vai mandar para a senhora assistir ou vai colocar nesse sistema aí para todo mundo ver? Não, eu coloquei uma orientação nova ali no grupo, que Tá. vocês vão me chamar pelo WhatsApp. Vai ser tudo em tempo real, não vão gravar nada, tá? Nossa, professora, quer matar nós? Não vai ter nem sair, não? Vocês vão se organizar, quem vai ser a mulher, quem vai ser o marido, quem vai ser o conciliador, qual vai ser o problema, quantos filhos, os bens, tudo certinho. E aí eu vou pôr no grupo que vocês vão colocar para mim primeiro toda a formação dos grupos, e eu vou saber a quantidade de grupos que tem. Uhum. Então, aí eu vou marcar a data, provavelmente eu vou marcar nos sábados, para que não fique corrido para vocês. Então, 2 sábados. E aí eu vou dividir e vocês, os grupos vão me chamar para participar pelo WhatsApp, porque daí o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo sabe usar, né? Ah, não. Então. E aí a gente faz ao vivo, tá bom? Tá, joia. Então Obrigada. tá. Imagina, Tiago, bom dia. Bom dia, obrigada. Então vamos dar início à aula. Hoje nós vamos entender como funciona a audiência de conciliação e mediação de acordo com o novo Código de Processo Civil. É bastante importante visualizar que até 1973, no Código retroativo, quem fazia esse papel de autocomposição era o próprio juiz. No entanto, com a mudança do Código de Processo Civil do ano de 2015, a autocomposição se realiza de forma preliminar por um conciliador ou mediador. Existem algumas formas de que essa autocomposição não se forme. Uma delas é quando o autor não requer na sua petição inicial, como objeto de discussão, a oportunidade da audiência de conciliação e mediação. Então, isso aí nós chamaríamos de exceções. As exceções são, se o direito envolvido não admite composição, não há o que se falar, por exemplo, se tiver um crime, não é? For uma situação de crime, não tem como autocompor. Eu matei alguém, eu quero pedir desculpa numa audiência conciliatória. Não cabe. Ou quando, de pronto, quem manifesta, o autor, ele não propõe interesse na audiência de conciliação. A fim de viabilizar a manifestação pelo réu sobre o seu virtual desinteresse, existe um prazo aí de no mínimo 20 dias após a intimação para que o réu, então, peticione na figura do seu advogado e diga que tem total desinteresse pela audiência. A regra de que a audiência ocorre antes da contestação também se comporta com uma certa flexibilização. Por exemplo, imagine que você já tem um processo em andamento, ele está em fase de execução e por algum motivo as partes resolvem se autocomporem numa câmara privada de conciliação e mediação. Formam, por anuência, um acordo, esse acordo é encaminhado para homologação perante o juiz no fórum, se torna um título. Há extinção com resolução de mérito? Claro que há, é possível também. Então, não é porque você já tem um processo em andamento e que de inicial não foi requerida audiência de conciliação, que lá no meio do procedimento não possa ocorrer. A primeira exceção é trazida pelo artigo 331, parágrafo 1º, que dispõe que, indeferida de forma liminar a petição inicial e provida a apelação interposta pelo autor contra a sentença, o prazo para contestar será contado da intimação do retorno aos autos. É dizer que, primeiro, será o réu intimado. Ele já teve a sua chance de contrarrazoar, ou seja, de contestar as razões iniciais de quem deu início ao processo. Para contestar, apenas em seguida designada se o caso audiência de conciliação já com defesa ensartada aos autos. A segunda exceção, então,
que dispõe que o réu, aduzindo da incompetência do juízo em preliminar, pode apresentar sua contestação perante fórum do seu domicílio. Nessa hipótese aqui, a defesa será remetida pelo juiz, em que protocolizada perante o qual tramita o processo, sendo suspensa a realização da audiência eventualmente já designada. Ou seja, se o juiz for tido como incompetente, ou porque está na vara errada, ou porque possui algum de parentesco, por exemplo, isso aí de pronto pode ser protocolizado e descartada a audiência de conciliação. Ato contínuo, apreciada a alegação de incompetência, sendo ela acolhida, será definitivamente cancelada a audiência previamente designada pelo juiz incompetente. Digamos que o juiz seja da vara da família e está endereçado para o juiz da vara penal. Automaticamente gera incompetência de pronto, né? Não são familiares as regras. Então, novamente, tem que se reiniciar o procedimento. Percebe-se, então, que o réu deve suscitar incompetência em contestação e se pretende evitar o comparecimento à audiência no fórum incompetente, por vezes distante do seu domicílio. Então, ele invoca a incompetência, evitando, inclusive, o transtorno de se deslocar para uma audiência que não vai surtir nenhum efeito. Nesse caso, em que a contestação antecede a audiência designada pelo juiz incompetente, o enfrentamento da defesa processual invocada pelo réu finda por subverter a lógica estabelecida. Haverá audiência de conciliação ou mediação perante juiz reconhecido como competente, somente após a contestação do réu. O réu tem que dizer um motivo que ele não concorda com aquela audiência. Firme no propósito de buscar a composição, estabelece a criação de centros de conciliação e mediação no âmbito de tribunais. Então, nós temos essa figura de conciliador e mediador dentro dos próprios fóruns, dentro do Sejusc, que hoje é fora, mas a nossa comarca vai anexar o fórum, e também as câmaras particulares. Tudo isso prevendo a capacitação de conciliadores e mediadores, que é feita segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, através da portaria, né, do decreto 125, do ano de 2010. O CNJ foi o responsável pelo criador do núcleo no PEMEC, que é quem, na verdade, absorve todas as demandas dos Sejuscs dentro do Estado, dentro do país, deliberando, capacitando supervisores, coordenadores, mediadores e conciliadores. Admite o Código de 2015 ainda que as próprias partes indiquem a figura do conciliador ou mediador, ou que a audiência se realize por videoconferência. Claro, agora nós estamos vivendo um momento pandêmico, vocês já farão de modo simulado audiências por videoconferência. Inclusive, eu mandei um termo, um acordo em que já consta a resolução lá em que se apoia, bem como um termo, não é, em que as pessoas deixam claro que podem usar a imagem, que a imagem está à disposição. Então, é esse modelo que vocês irão usar para concretizar a audiência simulada para a prova oficial 2 de vocês. O reforço é dado ainda pelo prazo mínimo de 20 minutos entre as audiências e pela possibilidade de que se realize mais de um encontro em havendo necessidade para que se finalize a composição. Essa semana mesmo eu tive uma experiência onde o casal requeria o divórcio e a partilha de bens. Eles não tinham filhos. A audiência, então, a princípio, a partilha não foi possível ser finalizada porque eles não concordavam com os valores, necessitando, então, a participação de avaliadores de imóveis. No entanto, eu fiz o divórcio deles, restabeleci o nome de solteira para ela, outra dica que tem que ter aí, né, no acordo de vocês, e foi redesignada, foi reagendada uma data futura para a próxima quinta, dia 27, se eu não me engano, e eles puderam me escolher, né?
Então, o que aconteceu? É uma oportunidade. Não resolveu todos os problemas? Resolveu parte, reagenda para finalizar. Prof, mas nesse caso vai ter 2 acordos para um único casal? Não tem problema, são discussões diversas, né? Divorciar é uma coisa, obter o nome é outra, reaver o nome de solteiro é outra, e partilha de bens é outro item totalmente distinto. O não comparecimento de qualquer das partes atrai sanção pecuniária por ato atentório ao exercício da jurisdição. Isso aqui quando nós estamos falando dentro do fórum. Então, você deixar de participar de uma audiência de conciliação, que por meio de petição você disse que iria, que você atestou a sua participação, você vai ser multado. A razão dessa multa é evitar o esvaziamento da audiência como instituto, ou seja, evitar o desrespeito e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignorou a designação do ato processual. Ele foi intimado com antecedência de até 30 dias para essa participação. A sanção é justificada pelo fato de não servir o ódio pessoal como justificativa. A parte pode se fazer representar no ato processual por pessoa com procuração específica, né, otorgando poderes para transigir, nesse caso, a figura do advogado. Surge natural dúvida, qual o sentido de forçar a audiência quando uma das partes manifesta o seu desinteresse? Pessoal, veja bem, você, quando foi intimado processualmente e garantiu a sua participação, você não foi forçado, você disse que iria. Então, se justifica a multa, né? Então, sendo possível a realização de mais de uma audiência voltada para a tentativa de conciliação. Que peça isso traz? Pessoal, qualquer repetição de audiência conciliatória sempre vai ser mais rápido do que um processo normal dentro do fórum. Podem ter certeza disso. É muito importante visualizar e dar atenção ao estímulo da autocomposição pelo Código de 2015, que ele dá para o desafogamento da justiça ou celeridade jurisdicional. O que se visa é que as partes auxiliadas restabeleçam o diálogo, elas sejam capazes de se compreenderem novamente. Né, que ele assumam a tarefa de resolver seus entreveros, suas diferenças, certo? Dito de outro modo, o investimento que se pretende fazer na conciliação é este um dos projetos políticos, mira sobretudo o seu potencial replicador. Aquela pessoa que foi bem atendida, aquela pessoa que obteve êxito numa audiência de conciliação e mediação, né, em que foi resolvido o seu problema à base da conversa, ela replica essa informação, ela multiplica essa informação para outros, fazendo com que outras pessoas acreditem nessa ferramenta. Então, esse é um dos principais objetivos. Opa, vamos lá? Logrando êxito em determinada composição, as partes envolvidas na solução tendem a absorver aquela cultura conciliadora. As pessoas que resolvem suas demandas na conciliação, elas passam a ter uma outra visão de como solucionar seus problemas. Ou seja, num próximo problema, ela vai evitar buscar o judiciário, ela vai buscar a própria pessoa com quem ela tem a diferença e automaticamente tentar solucionar os problemas. Nas hipóteses em que se realiza a audiência de conciliação ou de mediação, atingida a composição do seu bojo, o juiz homologa por sentença que põe fim ao processo, né? Ele defere e homologa, resolvendo o mérito, tá? Não ocorrendo audiência, ou sendo essa realizada e não se atingindo a composição, o processo, então, segue sua tramitação normal. Portanto, se nota que será designada a audiência de conciliação prévia antes do oferecimento da resposta do réu. Quando eu ingresso com a petição inicial requerendo o pedido de audiência de conciliação lá no fórum, o juiz de pronto defere o meu pedido, autoriza. Só então ele intima a parte, intima o réu. O réu, ciente da possibilidade de uma audiência de conciliação, na sua petição em resposta, ele vai dizer se quer ou não participar. Tudo bem?
Não ocorrendo isso, tem-se início para o prazo contestativo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Tiago, você ficou aí até o fim. A nossa aula é bastante curtinha, né? Porque nós já estamos encerrando a ementa. Praticamente não temos mais nenhum conteúdo da ementa para discutir, apenas agora a situação prática. Então, eu vou organizar o vídeo no YouTube e que vocês organizem os grupos e postem ali para mim as equipes que irão fazer as videoconferências para que eu possa avaliar vocês.